Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento do nosso processo de criar persistência de dados para a nossa API REST usando o Node.js e o MySQL. Na última aula a gente fez o processo de instalação do Workbench para poder criar visualmente a nossa base de dados. Nós instalamos o MySQL Server e instalamos o MySQL Workbench. Eu vou logar aqui, abrir o meu Workbench, vou clicar aqui na minha instância local, root, localhost, na porta 3306, vou colocar a minha senha, ok? Lembrando que a gente pode deixar lá a senha e colocar no save. Nós criamos um database, ou base de dados, ou um esquema chamado BD Copa. Porém, a gente não criou nada dentro dele, nada mesmo, literalmente. Então, a gente pode criar o banco de dados diretamente por aqui, pelo MySQL Workbench, que é uma ferramenta visual. E é extremamente simples para poder criar uma base de dados por aqui. Só para vocês terem uma noção, nós estamos fazendo uma API que armazena informações acerca das seleções da Copa, mas pode ser que vocês tenham escolhido um outro tema. Então nós precisamos criar uma tabela que armazene os dados acerca das seleções. Para isso, eu vou abrir aqui um arquivo para que vocês tenham uma visão do que a gente precisa armazenar. A gente precisa basicamente armazenar um código único que identifique cada seleção. A gente precisa armazenar o nome da seleção e a letra do grupo. Então são três informações basicamente. Se a gente for observar as seleções por nome, as seleções que têm a maior quantidade de nomes são Estados Unidos. Se eu selecionar aqui no meu editor de texto, ele me indica que Estados Unidos tem 14 caracteres. Arábia Saudita tem 14 caracteres, que é um nome grande também. País de Gales, 13 caracteres. E Coreia do Sul, que também é um nome grande, 13 caracteres. Ou seja, a gente não tem nenhuma seleção que passe na quantidade máxima de 20 caracteres. O que a gente vai armazenar aqui basicamente são textos. Então a gente precisa transformar isso numa tabela lá no nosso MySQL. Para criar tabelas, você dá dois cliques no seu banco de dados. No caso, a gente criou o banco de dados na aula passada. Se você não sabe como criar banco de dados, volta no vídeo anterior e assiste lá como a gente criou o nosso banco de dados, que é o BD Copa. Um banco de dados ou um esquema novo. Quando você dá duplo clique, você seleciona a base de dados. Clicando aqui na flechinha, desce uma listagem com opções dessa sua base de dados. Aqui em Tables, nós temos as nossas tabelas. Se você posicionar a seta aqui em Tables, não tem nenhuma tabela no nosso banco de dados. Se você quiser criar uma nova tabela, você clica na palavra Tables com o botão direito do mouse e escolhe a opção Create Table. Como nós selecionamos o nosso banco de dados, a gente vai criar uma tabela dentro desse banco de dados. Então, Create Table, ele vai abrir aqui uma janelinha para que a gente possa criar uma tabela. Aqui em Table Name, eu vou colocar o nome da nossa tabela. Existem várias regras de nome que são definidas quando você vai criar entidades, objetos, recursos. No caso, em tabelas, eu gosto de trabalhar o nome sempre em letras minúsculas, sem espaço, sem acento, sem ser cedilha. E se eu tiver que separar um nome e outro, eu uso underline, geralmente. Se eu tiver nomes duplos ou triplos, eu uso underline. E, basicamente, essa é a referência. No caso, outra coisa que é importante que eu gosto de trabalhar com os nomes, eu coloco no plural. Porque uma tabela ela representa um conjunto de dados, por isso que eu coloco no plural. Tem gente que coloca no singular, mas isso é uma questão de preferência pessoal. Então nós vamos criar uma tabela chamada seleções, ou seja, não tem C cedilha, não tem acento e é tudo em letras minúsculas. Aqui abaixo, em Column Name, eu vou definir as colunas que a minha tabela vai ter, ou seja, quais informações eu quero armazenar. A primeira coluna, se eu der um duplo clique, ele já preenche automaticamente aqui para mim umas informações. Eu não vou acatar essas informações. Eu quero criar uma coluna chamada ID, que é um ID, vai ser uma identificação única. Aqui em Data Type está do tipo int, que é do tipo inteiro, mas se você clicar na flechinha, aparece uma lista com muitas opções. Então a gente vai deixar o tipo inteiro para o nosso campo ou coluna ID. Aqui ao lado está marcada a opção PK, que é Primary Key, ou seja, esse nosso campo ele vai ser uma chave primária. Está marcada a opção NN, que é Not Null, ou seja, eu não vou aceitar valores nulos para ela. E aqui para o lado, na opção AI, eu vou marcar para poder fazer o auto-incremento. Então, nós vamos ter uma sequência numérica, geralmente começando em 1, 2, 3, 4, para poder fazer os nossos IDs. Lembrando que a gente tem um total de 42 seleções aí na Copa. Aqui abaixo, na segunda linha, eu vou dar duplo clique
para poder criar um novo campo. Ele vai dar uma sugestão, eu vou apagar, o nome vai ser seleção, no singular. Tudo em minúsculas, sem cedilha e sem acento. O tipo de dados, se eu clicar na caixinha, aparece uma lista com várias opções. Eu vou escolher o tipo varchar. Varchar significa cadeia de caracteres. Então, se eu vou trabalhar com uma quantidade variável de caracteres, que eu posso ter uma quantidade mínima de caracteres e uma quantidade máxima, como assim, professor? Vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Por exemplo, a gente tem países como o Irã. O Irã tem 3 caracteres, que é um nome bem pequeno. O Catar, 5 caracteres. Só que a gente tem países que têm 14 caracteres. Então a gente tem uma cadeia variável de caracteres. A gente tem quantidades mínimas e quantidades máximas. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o número 25 para poder garantir que eu vou usar até 25 caracteres no máximo. Eu posso usar nenhum, um ou até 25. Aqui ao lado eu vou marcar a opção Not Null, ou seja, eu não vou aceitar seleções com nome nulo, ou seja, com nomes vazios. E abaixo eu vou criar o próximo campo, que é bem parecido. Duplo clique, o nome vai ser grupo, só que aqui no grupo a gente tem uma situação bem particular. Eu vou clicar na caixinha e ao invés de escolher varchar, eu vou escolher uma opção chamada char, que é quantidade de caracteres específica. Então aqui no caso o grupo sempre vai ser identificado por uma letra do alfabeto. A gente tem grupos que vão da letra A até a letra H. Então, só um caractere no máximo. Tudo bem? Existem outros tipos de dados que você poderia usar aqui? Existe. No caso do MySQL, existe um tipo de dados chamado enum. Aqui, ó, enum. E existe um tipo de dados chamado set. Ambos permitem que você crie uma lista de valores para você preencher naquele campo especificamente. Então, existem algumas pequenas diferenças técnicas entre eles, mas seria interessante você trabalhar com esse tipo de dados se você estivesse fazendo um refinamento bem mais precioso desse seu banco de dados. Então, nossa tabela tem um nome chamado seleções, tem um campo ID, que é do tipo inteiro, primary key não nulo, tem um campo chamado seleção, que é varchar, 25 caracteres no máximo, not null, e um grupo, que é char, um caractere, que também tem que ser not null, ou seja, não vão permitir cadastros que não tragam a informação acerca da letra do grupo. Então essas são as informações mais essenciais. Aqui abaixo eu não preciso modificar nenhuma informação. Eu poderia colocar comentários, poderia fazer várias coisinhas aqui, mas a gente não precisa mudar nada daqui, tá? Tá tudo ok, só falta a gente finalizar a criação da tabela. Deixa eu só mudar a posição aqui da minha câmera, porque obviamente está atrapalhando. Então, aqui embaixo do lado direito eu tenho um botão chamado Apply, que é aplicar. Então eu vou clicar nesse botão, ele vai mostrar para mim qual é a query, ou query, que vai ser usada para poder criar a tabela. Se você quiser, você pode copiar esse código aqui e colocar no editor de códigos. E eu vou só confirmar novamente aqui no botão Apply. Ele aplicou o meu SQL, ele executou, deu sucesso, aqui ó, foi executado com sucesso, vou clicar em Finish. Aqui embaixo ele diz que ele aplicou todas as alterações na tabela seleções, e aqui do lado esquerdo aparece tabelas seleções. Se não tivesse aparecendo, bastaria eu clicar aqui no botão Refresh, para poder ver se apareceu uma tabela chamada seleções. Agora tem aqui a tabela seleções. Eu vou fechar essa aba aqui, só para que vocês vejam que aqui eu tenho a tabela seleções. Ao lado eu tenho 3 botões, um botão de informações, o botão de configurações e o botão de queries, ou queries. O primeiro botão, estou aqui em seleções, que é uma tabela. Se eu clicar no botão informações, vai aparecer informações a respeito dessa minha tabela. Vou fechar. Vou posicionar a seta de novo, vou clicar no segundo botão, que parece uma ferramenta, uma chave dentro de boca. Vou clicar, aparece para mim a estrutura da tabela, ou seja, eu poderia mudar o nome da tabela, poderia mudar um campo, apagar campo. Se você clicar num campo com o botão direito do mouse, você tem a opção de deletar ele, apagar ele. Aí você pode criar mais campos, apagar, alterar, fez, manda fazer uma aplicação e assim vai. Vou fechar aqui. E nós temos o terceiro botão que serve para você fazer uma query, que pode ser uma consulta, uma verificação aqui no seu banco de dados. Então eu vou clicar aqui nesse terceiro botão, ele abriu uma aba com o nome da minha tabela e ele colocou um código aqui de SQL, que é select asterisco from bd copa.seleções ponto e vírgula. E embaixo ele já me mostra o resultado. O campo ID está nulo, seleção nula, grupo
nulo, não tem nada dentro da nossa tabela. Se você quiser fazer a inserção de dados por aqui, você pode. Aqui embaixo, nessa área do Result, quando você seleciona a sua tabela, aqui embaixo você tem vários botões. Bem aqui embaixo tem um botãozinho que tem um sinalzinho de mais, verde, que é o Insert New Row, que é para você inserir uma nova linha. Você tem aqui editar a linha corrente, que é o que tem um lapisinho, e você tem um com sinal de menos, que é para você deletar. Eu vou clicar aqui no botão de mais, Insert New Row. Observem que ele abriu aqui um espaço para eu digitar um ID. Eu não vou digitar o ID, eu vou deixar em branco. Eu vou cadastrar uma seleção daquelas da lista. Observem que a gente tem aqui, por exemplo, o grupo A, Holanda, Senegal, Equador e Catar. Eu vou cadastrar essas seleções para a gente ver. Então, seleção, primeira, Holanda. Se você pressionar a tecla Tab, ele passa para o próximo campo, grupo A. Eu não preenchi o ID, não precisa, tá, pessoal? Aqui, o próximo que eu vou colocar é Senegal, grupo A. O próximo que eu vou colocar é Equador, grupo A. E por fim, Catar, grupo A. Feito isso, eu vou clicar fora e vou clicar aqui no botão Apply, que é para aplicar. Cliquei no botão aplicar, que ele vai fazer esses códigos aqui, insert int, ou seja, inserir na tabela BD Copa Seleções, nos campos seleção e grupo, os valores que aparecem aqui. Então a gente tem aqui o insert do nosso código. Se você quiser, você pode copiar esses trechos de códigos que estão aqui, de SQL, para um editor de texto, colar para você deixar lá como memória, para que você lembre o que você está fazendo. Tá, então basicamente, só vou clicar aqui no botão aplicar e depois vou clicar no botão Finish. Pronto, observem que automaticamente ele adicionou os IDs 1, 2, 3 e 4. E nós temos os nomes, Holanda, Senegal, Equador, Catar. Nós conseguimos inserir as seleções. Se eu fechar essa aba, se eu for lá em seleções e for novamente no terceiro ícone, que é das queries ou das consultas, posso clicar, observem que ele aparece aqui para a gente as informações. Ou seja, a gente tem a possibilidade de inserir novas linhas por aqui. Mas vamos supor que você queira inserir uma nova linha. Aqui embaixo está um asterisco. Se você vier e der um duplo clique, observem que ele abre a caixa para você digitar. Então vou colocar uma seleção aqui só para efeito de teste. Por exemplo, Brasil. Tab e vou colocar. O Brasil era do grupo G. Tá? Coloquei. Quero colocar mais outra linha. Basta eu só clicar na linha seguinte, duplo clique e adicionar. Vamos supor outra seleção. Suíça. Também grupo G. Vou colocar aqui uma outra seleção. Argentina. Grupo C. Preenchi os dados. Aplicar. Aplicar. Finish. Pronto. Os dados estão preenchidos. Professor, mas e se eu preencher acidentalmente e eu quiser modificar? Não tem problema. Se você der um duplo clique, por exemplo, Argentina, você não errou o nome da Argentina ou errou o grupo, né? Você dá um duplo clique no valor e aí você coloca lá, por exemplo, México, que é o do grupo C. Fez essa modificação, quando você clicar em aplicar, ele já vai mostrar para você um outro comando, que é um comando de update, que é de atualização. No comando update, ele vai fazer a atualização de um ou mais campos da sua tabela. Feito isso, aplicar, finish, pronto. Agora, ao invés de Argentina, está aqui México, grupo C. E se você quiser apagar uma linha, você tem que selecionar ela. Aqui do lado esquerdo aparece uma seta indicando qual é a linha ativa. E se você clicar na direção dela, você consegue selecionar a linha inteira. Vamos supor que você queira apagar a seleção da Suíça, que é o número 6 aqui do grupo G. Então, eu só cliquei aqui na linha correspondente, vou no botão Delete Selected Rows. Ao clicar, observem que ele já apagou imediatamente. Mas eu tenho que clicar aqui no botão Apply para que ele mostre para mim, de fato, a query ou a consulta que foi feita. No caso, ele aparece aqui o código. Você pode copiar ele e guardar como memória do que a gente está fazendo. Após fazer as suas anotações, pode clicar no botão Aplicar, Finish, pronto, a gente confirmou tudo que a gente queria. Então, nós vimos como criar tabela, como inserir dados na tabela, atualizar dados da tabela e apagar dados que estão na tabela. Todas essas tarefas de criar uma nova tabela, criar novas linhas de dados dentro da tabela, fazem parte do C, do acrônimo conhecido como CRUD.
A tarefa do select, que é listar, ver a lista com todos os dados de uma tabela, é a tarefa de leitura, que a gente chama de read. A tarefa de modificar dados de um registro de uma tabela, a gente chama de update. E a tarefa de apagar, a gente chama de delete. Então a sigla CRUD é o acrônimo para Create, Read, Update e Delete, ou Delete. A pronúncia aí varia de acordo com o inglês de vocês, se for inglês americano ou inglês britânico. Tá? Então, nós vimos aqui pelo MySQL Workbench, que é uma ferramenta visual, como fazer esse processo. Porém, nós precisamos fazer esse processo não por aqui, pelo MySQL Workbench. A gente precisa fazer no nosso programa. Então, no nosso programa, nós já temos aqui uma infra que nos permite ter uma conexão com a nossa base de dados e a gente precisa usar essa conexão para que a gente possa fazer aquelas tarefas que foram listadas. Observação importante. Eu fiz aqui uma ilustração, deixa eu mudar a posição da minha câmera, que eu acredito que agora dá para eu voltar ela para outro ponto, que serve para que vocês tenham uma visão do problema que nós estamos trabalhando. Então, nós temos uma aplicação que tem que trabalhar com uma entidade, com um recurso que se chama seleção. A gente vai ter que trabalhar com uma lista de seleções. E a gente precisa armazenar essa lista numa base de dados dentro de uma tabela chamada seleções. Então, a gente criou um programa, a gente criou uma parte do programa, que é a parte que a gente chama de back-end, que é uma API, que permite que a gente utilize o Express para poder acessar rotas, que são caminhos, e através dessas rotas a gente executa tarefas, que são feitas através de um arquivo chamado app. Está tudo lá, inclusive as nossas rotas estão por lá, estão juntas, e tem as ações que a gente definiu para cada uma das rotas, como listar tudo, consultar ou pesquisar por ID, atualizar dados por ID, apagar dados por ID. Ou seja, a gente precisa dar uma organizada no nosso projeto. E essa organização ela é feita com base em existem vários padrões de projeto, mas um dos padrões de projeto que a gente usa que se chama MVC, que é a sigla para Model, View e Controller. Então a gente precisa dar uma organizada na nossa aplicação para deixar ela um pouco mais próxima do padrão MVC. Existem várias formas de você implementar esse padrão MVC. Não é simplesmente você criar uma pasta chamada Model e colocar arquivos lá dentro, criar uma pasta chamada Controller ou Controllers e colocar arquivos lá dentro, e uma pasta chamada View e colocar arquivos lá dentro. Não é só isso, tá, pessoal? Cada problema exige de vocês que vocês organizem essa estrutura de Model, View e Controller de uma forma bem específica. Tá? Existem alguns padrões que são repetidos e eu vou procurar trazer um padrão aqui para vocês. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter como entrada no nosso programa principal, lá dentro da pasta src, que é Source, um arquivo chamado index.js. Esse arquivo index.js tem que ter ligação com um arquivo chamado routes. Ele vai ter as nossas rotas, de fato. As rotas do Express, o Express facilita esse processo nosso de criar rotas para que a gente possa fazer requisições HTTP. Então, a gente precisa ter um arquivo de rotas, especificamente. Em seguida, a gente precisa ter uma pasta chamada app. A gente não precisa ter só um arquivo app. Porque o nosso arquivo app, ele chama as rotas do Express, ele cria rotas específicas para a gente acessar funcionalidades da nossa API e ele implementa algumas funcionalidades dentro dele. Então ele tem muitas coisas sendo feitas ali dentro. A gente tem que separar isso. E essa separação é feita da seguinte forma. A gente tem que criar dentro de src uma pasta chamada app. Dentro dessa pasta app a gente tem que ter três pastas basicamente. Controllers, Repositories e Database. E dentro dessas pastas a gente vai criar os arquivos correspondentes. Essa organização a gente vai procurar fazer ao longo das próximas aulas. Ela vai requerer uma série de passos, grandes etapas. Eu até fiz aqui no meu Notion uma anotação, na verdade se vocês olharem é uma anotação com uma listagem bem grande, o que é necessário a gente refatorar o nosso projeto no estado que ele está, para que a gente comece a trabalhar ele pelo caminho mais correto do MVC, seguindo, implementando alguns padrões de projeto que são bem interessantes, como o Singleton e o padrão de repositories, ou repositórios. Então eu coloquei aqui toda uma listagem que vai até 9 passos, que o último é a gente trabalhar a parte do teste. Mas é obrigatório a gente fazer isso agora?
Não, a gente pode fazer isso numa outra etapa, tá? Então, a aula de hoje basicamente vai ficando até este ponto aqui. Na próxima aula a gente vai começar a implementar funcionalidades ainda na nossa persistência de dados. A gente pode trabalhar toda a persistência de dados dentro do nosso arquivo app.js. A gente pode colocar tudo lá dentro, implementar, fazer de fato com que as queries funcionem através da nossa conexão que nós temos com a nossa base de dados. E depois a gente pode fazer os ajustes e separar os códigos para vocês entenderem como a gente vai deixar mais enxuto, mais organizado e mais fácil para que o nosso código possa escalar, possa ser também manutenível, né? Possa sofrer manutenções, expansões, que é o que é importante que a gente faça. Separar as coisas por suas responsabilidades, procurar fazer tudo de forma organizada para que o nosso projeto possa escalar e possa sofrer manutenções, corretivas, adaptativas, o que quer que seja, sem maiores dificuldades. A gente não faça uma macarronada, uma gororoba que ninguém vai entender, tá? A gente tem que fazer pensando também em posturas que são usadas dentro dos times de desenvolvimento que atuam no mercado, tá? Mas como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!